Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de raciocínio lógico e algoritmos. E nessa aula, finalmente, vamos falar sobre um assunto que é o desejado de todas as nações, né? Linguagens. Vamos realmente, finalmente, entrar agora em uma linguagem de programação. Especificamente a linguagem C. A linguagem C é a que vai ser usada durante todo o nosso semestre agora sobre raciocínio lógico e algoritmos, né? E vamos adentrar um pouco aqui nos conceitos, né, dessa linguagem e sobre também linguagens de programação, que também é o foco dessa aula hoje. Assim como existem no mundo vários idiomas, inglês, português, espanhol, no computador também existem várias linguagens. E lembrando, né, que as linguagens de programação têm um único objetivo: converter o entendimento humano por o entendimento do computador. Como é que, tipo, eu vou expressar? Eu tenho lá um algoritmo complexo que eu desenvolvi, que o objetivo é somar dois números, ou seja, uma soma. O computador, por mais fácil e simples que seja, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, por mais fácil que seja, o computador não entende isso. Eu tenho que fazer uma tradução, eu tenho que fazer de uma maneira que ele entenda o que é que nós humanos queremos que o computador faça. Então, para isso, existem as linguagens de computação. Uma delas é a linguagem de programação, desculpe, linguagem de programação. Uma delas é a linguagem C, também conhecida, né, como a linguagem das linguagens ou a linguagem mãe. Antes da gente adentrar um pouco na linguagem C, vamos pensar, né, o que seria a linguagem de programação. Nesse assunto, nessa disciplina de introdução à lógica da programação, a gente fala, né, sobre algoritmos e o seu papel no desenvolvimento de um programa. Lembrando que a gente tem um diagrama mostrando, né, que a gente tem um problema, nós queremos resolver esse problema, a gente desenvolve um algoritmo, provavelmente, geralmente, contas matemáticas, que vão, então, ser a solução desse problema. E essa solução se torna o quê? O nosso programa. Eu quero um programa, eu tenho um problema que é ter uma foto que eu quero mexer nela, eu quero clarear, eu quero escurecer, quero recortar. Matematicamente eu resolvo isso com algoritmos, né? Um algoritmo que, se eu clicar em lugar tal, vai apagar, vai subtrair. Tipo, nada mais é do que isso, né? Matematicamente falando. Ou seja, eu tenho uma solução e eu tenho que transformar isso agora num programa. E é aí que entra a linguagem de programação. É na linguagem de programação que eu vou pegar esse algoritmo e converter numa linguagem que o computador vai entender o comando. E aquela questão, se o algoritmo não está escrito em uma linguagem que o computador entenda, é preciso então fazer essa tradução. Né? E essa tradução é feita através das linguagens de programação. Existem várias linguagens de programação com paradigmas e níveis de abstração diferentes. Existem, como alguns de nós já ouvimos aí durante as aulas, questão de Python, C, JavaScript, PHP, dentre outras maiores e menores, independentes. São todas linguagens de programação com objetivos diferentes e, que nem aqui diz, paradigmas e níveis diferentes. O que é esse nível, né? É o nível alto e nível baixo que a gente chama. O nível alto é aquela linguagem que vai se assemelhar com a linguagem falada ou escrita do ser humano, né? Então, tipo, vai ser aquele some 2 mais 2, número 1 mais número 2 igual a resultado. É muito semelhante se a gente escrevesse isso num código, ou seja, isso é bem parecido com o que nós falamos. E nós temos os de baixo nível, que é aqueles que se aproximam então da linguagem de máquina. Então, quando a gente falar alto nível, é aquele que se baseia, que é uma linguagem que é muito parecida com a do ser humano. De baixo nível é uma linguagem de programação muito parecida com as do sistema computacional. Daí, claro, a gente fica variando, vai ter as intermediárias. A linguagem em si é dita como uma linguagem intermediária, uma linguagem do meio, né? E da mesma forma que o nosso português, né, e qualquer outra língua, existem regras, né, ou sínteses, que para que todas as pessoas consigam se comunicar da mesma forma. Da mesma maneira que eu estou falando, que eu inicio uma frase, né, com sujeito, predicado, toda essa parte chata de português, nós também temos na linguagem de computadores.
porque se eu falasse totalmente ao contrário uma frase, né, se eu quisesse dar uma de Mestre Yoda, falasse uma palavrinha meio estranha na frente e tal do outro, por mais que a gente entenda, não está seguindo regra, não está seguindo o padrão estabelecido para essa linguagem. Nós temos isso no computador e nós precisamos seguir, porque senão o computador não entende. Ele não é inteligente, o computador não é inteligente. Ele precisa que seja exatamente naquele padrão, né? E cada linguagem vai ter um padrão, uma regra, um conjunto de regras para então poder fazer a tradução do algoritmo e então gerar um programa. Agora, vindo de fato para a linguagem C, primeiramente a linguagem C, né, foi desenvolvida por volta de 1970 por Dennis Hitchens, mas ela tem outras linguagens como base, né? Primeiro de tudo, né, vamos colocar que o Dennis Hitchens, ele trabalhava nos laboratórios Bell, que foi onde ele desenvolveu essa linguagem em parceria com outro cara, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. E muito das ideias iniciais da linguagem C vieram, né, foram baseadas em outra linguagem, a linguagem B. E faz muito sentido, linguagem B, linguagem C, né, é a evolução da B. E essa linguagem B tem como antecessora as linguagens BCPL e CPL. Tá? O que seriam essas linguagens, né? A CPL foi uma linguagem desenvolvida com o propósito de ser uma linguagem de alto e baixo níveis. Ou seja, a CPL foi feita para conseguir se comunicar tanto com o ser humano como também com o computador. Eles eram de alto e baixo níveis. Porém, ela teve uma desvantagem, que era ser muito pesada para desenvolvimento de algumas aplicações. Se tornou uma linguagem muito grande, muito pesada. E isso, querendo ou não, atrapalha muito na hora do programador, né? Então, em 1967, foi desenvolvido a Basic CPL, que a gente chama então de BCPL. Eles pegaram a CPL e arrumaram, consertaram algumas demais coisas, atualizaram e se tornou então a Basic CPL, o BCPL, que mantinha essas características básicas, né, da CPL, né, de conseguir se comunicar de alto e baixo nível ainda, né. Então, Ken Thompson, que trabalhava na Bell Labs, né, os laboratórios Bell, utilizou esse projeto, né, essa linguagem BCPL, para então desenvolver a linguagem B. Né? A linguagem B foi então uma versão, né, uma próxima versão da BCPL, que foi escrita especialmente para o desenvolvimento de sistemas. A linguagem B tinha esse foco, né, desenvolvimento de sistemas. Então, em 1972, Dennis Hitchens, trabalhando também com Ken Thompson, desenvolveu uma linguagem também baseada na linguagem BCPL, mas que mantinha essa parte de especificação para acesso a hardware, ou seja, tinha características de baixo nível da linguagem. E esta ficou conhecida como o quê? Linguagem C. A linguagem C é usada por muitos programadores há muito tempo também, e é muito poderosa, né, no desenvolvimento dos mais diversos tipos de sistemas, desde sistemas operacionais, passando até por compiladores, editores de textos e etc. É muito utilizada essa linguagem C. Além da diversidade de sistemas, também é importante ver que a linguagem C é uma linguagem que pode ser utilizada em máquinas com alto poder de processamento, como também com máquinas bem simples. A linguagem C, ao mesmo tempo que está sendo usado no meu computador, nos computadores da Apple, da Apple também, se eu não me engano, a linguagem C, não tenho certeza agora, mas depois eu passo bem certinho. Mas a linguagem C é utilizada no Google, na Apple, em vários sistemas diferentes, ao mesmo tempo que é utilizado nos Arduinos, que é aqueles microchips bem pequenos, simples, que a gente consegue aí controlar uns carrinhos de controle remoto e outras coisas bem menores às vezes. Então, é uma linguagem que realmente consegue ser usada independente do tamanho do computador. E ela possui algumas características importantes, né? Primeiro, portabilidade. Os programas em C, os programas que são desenvolvidos com a linguagem C, são compilados. O que é ser compilado? Um compilador é um programa de computador, ou um grupo de programas, né, que, a partir de um código-fonte escrito em uma linguagem compilada, cria um programa semanticamente equivalente, porém escrito em outra. Ou seja, você consegue escrever um programa completo em arquivo C e depois gerar um outro programa que é mostrado em outra linguagem
porém utilizando toda aquela programação que você fez em C. Né? Isso é muito bom para essa questão de portabilidade, né? Então é sempre possível compilar um programa escrito em C para qualquer máquina, desde que exista um compilador C para ela. Simplesmente assim. Então, né, e na prática existem compiladores C para quase todos os computadores, ou seja, qualquer computador, qualquer programa desenvolvido em linguagem C você consegue abrir em qualquer computador também. Portabilidade. Poder e variedade dos operadores. É possível trabalhar com funções matemáticas, criação e manipulação de arquivos de DOS, dentre outras possibilidades, né? E ainda por cima de uma forma simplificada, né? Com adições de bibliotecas padronizadas presentes na própria linguagem. Isso que é interessante. Então a gente consegue ter uma gama enorme de coisas que podemos fazer, né? Uma síntese elegante, estruturada e flexível, né? Muito indicado para quem está começando a programar, vai ser algo fácil, intuitivo de mexer. Também tem o acesso facilitado à memória e a todo o hardware quando preciso. Isso é interessante. Então, tipo, por mais que é possível ir de um programa simples até o desenvolvimento de um sistema operacional. Os sistemas Linux utilizam, se eu não me engano, a linguagem C. Na sua edição, ou seja, você consegue fazer um sistema operacional para o seu computador. Não quero comprar o Windows, não quero usar o sistema Linux. Teoricamente você vai usar, daí se você criar um. Mas é isso aí, tu consegue criar o seu próprio sistema operacional. Cara, isso é uma diferença, uma coisa muito doida de se pensar. E o uso de procedimentos e funções para desenvolver sistemas desacoplados, né? Sistemas desacoplados são aqueles sistemas onde é possível isolar pequenas partes, né? Para, então, por exemplo, encontrar erros sem causar nenhum dano ao restante do sistema. É uma função muito boa de segurança. E como a gente viu, né, a sua natureza C, né, foi também chamada de linguagem de médio nível. Por quê? Porque por mais que, como a gente viu, ele mexe diretamente lá embaixo com o computador, pode acessar programas, pode acessar o computador, a placa-mãe, pode ser um sistema operacional. Porém, a sua síntese, a sua forma de desenvolver é muito parecida com a linguagem humana. Então, por isso que ela ficou classificada como de médio nível, né? Pois possui um conjunto de... Pois possui um conjunto de instruções necessárias para a chave de hardware, como também a linguagem de baixo nível assembly, né? Além disso, pode ser simples e amigável como uma linguagem de alto nível. A estrutura básica da linguagem C, né? Como a gente já viu, todos eles vão possuir, né, padrões, regras para seguir para fazer a sua programação. E essa aqui é a estrutura básica da linguagem C, né? Primeiro, a gente precisa entender o processo de criação, né, do programa. Primeiro você tem o algoritmo, né, você já desenvolveu, pensou, planejou. Agora você vai pegar esse algoritmo e traduzir para C, né? Então vai salvá-lo com uma extensão, né, C também. Por exemplo, primeiro programa.c. E esse, né, já vai ter feito aí uma linguagem C, né? Já vai ter feito a tradução do seu algoritmo para um arquivo em C. Vamos ver. A segunda parte é usar um compilador para gerar o programa, porque você fez um arquivo lá, um editor de texto, fez lá o código. Beleza. Como é que você agora vai ver isso funcionar como um programa? Você então vai precisar de um compilador, né, para gerar esse programa. E pronto. Foi criado o seu programa, basta executá-lo. E nós temos aqui a figura 2 mostrando exatamente isso, né? Nós temos aqui o código-fonte, a nossa linguagem em C, vai passar pelo compilador e com isso vai se tornar um programa. Nós vamos ver isso na prática aqui daqui a pouco. E nós temos aqui a nossa linguagem C, a estrutura, né? Primeiro ponto, tem aqui hashtag ou chave, né? Include stdio.h, vem o into main, e daí, por fim, o briefed, e depois o return. A gente vai entender aos poucos como é que funciona cada parte assim, mas não vai ser agora. Nós estamos simplesmente adentrando, entendendo, né, introduzindo no assunto de linguagem de programação e especificamente na linguagem C. Mas todos esses pontos nós vamos ver com o tempo, aprendendo, porque não é algo que você vai ver agora e vai sair fazendo um programa. Você vai precisar realmente treinar, desenvolver, assim como qualquer outro idioma, né? Se você estivesse aprendendo inglês, espanhol, alemão, você precisaria se dedicar tempo para aprender, né?
E durante todo o curso, durante todo o semestre, a gente vai estar vendo justamente cada linha, tá? E que nem a gente viu aqui, a linha 1 é o comando para adicionar a biblioteca padrão. A biblioteca qual que é? AST.DIL.H. Essa vai ser a biblioteca padrão utilizada neste programinha simples. Eita, nós, tá me dando sono. Na linha 2, nós temos a declaração da função principal, que no caso é chamada de main, né? E a palavra int vem, né, o termo int vem de, antes dela, né, vem de devolver algo do tipo inteiro. Porque nós, no caso, queremos desenvolver, né, integrar algo inteiro, que nesse caso aqui é a frase inteira, né? A gente já viu aquela questão de inteiros, dentro, os grupos dentro da matemática, né, dos números da matemática. Nas linhas 3 e 6 nós temos entre os par de chaves, né, todo o ponto onde nós vamos escrever os algoritmos. E na linha 4, né, no meio, nós temos um exemplo de instrução, né, que no caso é um texto na tela. Por fim, na linha 5, nós vamos ter a função main retornando a 0, tá certo? Então nós temos aqui a biblioteca, introduzindo, né, o main aqui. Por fim, no meio, né, dentro das chaves, nós botamos todo o nosso algoritmo e depois acaba, né, o algoritmo, a gente bota return igual a 0. E por fim está pronto. Nós vamos fazer algo parecido com esse daqui a pouco. Nós temos aqui outra estrutura básica do programa C, né, como a gente viu também agora há pouco. Aqui com 4, né, que aqui é um pouquinho maior o texto. E quais ambientes a gente pode desenvolver com a linguagem C, né? Nós podemos fazer qualquer programação, por sinal, de qualquer programação de linguagem de programação, nós podemos usar um editor de texto ou um IDE, né, um IDE, que é nada mais é do que um ambiente integrado de desenvolvimento. Os editores de texto nós temos tanto o padrão do Google, né, a gente consegue fazer aquele ir na área de trabalho, clicar com o botão direito e escrever nota. Né, se não me engano é nota que tem o editor de texto padrão que a gente tem, né, que tem no Windows 10, por exemplo, e tem com outros em cada sistema. Nós temos também outras ferramentas específicas, né, de edição de texto, como por exemplo o Sublime Text, que já é para OS X, Windows e Linux. E nós temos o Atom, que pode ser usado em sistema OS X, Windows e Linux também, tá certo? E nos IDE, ou IDEs, nós temos aí 2, 3, 4 exemplos no nosso livro. Desses 4 eu vou mostrar 3 onde é que você pode acessar. Primeiro é o Dev C++, né, que é justamente voltado para o ambiente Windows e muito difundido no meio acadêmico, muito utilizado. Nós temos aí o CodeBlocks, que é uma ferramenta open source, no qual também pode se programar em C, em C++ e também Fortran. E existe para o Windows, Linux e OS X. Sem contar que também possui uma grande área de plugins para ser instalados. E o Visual Studio, né, um ambiente de programação para Windows e o sistema operacional, também está tendo agora para o sistema Linux, através da ferramenta Visual Studio Code, que é justamente isso que eu vou mostrar. E tem outro Eclipse, um pouco mais completo, disponível para X, Windows e Linux também, mas esse eu nem me adentrei. Então, mas tá doido que tá me dando sono. Primeiro então, vamos ir lá, como eu quero mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui o PDF e mostrar o Google para vocês. Aí, dentro do Google, nós temos aqui o primeiro, o que nós podemos entrar, né? É o Replit.com. No Replit.com, ele é um interno, um online mesmo, tá certo? É um editor virtual. Então, por exemplo, você pode fazer aqui em qualquer máquina, independente da sua potência, você consegue fazer aqui e funciona muito bem. Vou até mostrar para vocês um aqui. Eu fiz recentemente calculadora. Eu peguei na internet um código pronto, obviamente. E veja só como é fácil. Primeiramente, eu criei aqui, né, na barra, New Repl. E daí eu vou escolher a linguagem que eu vou fazer. Ó, Python, C, Node.js, Java, C++, Hub, HTML, CSS, JavaScript e assim por diante, né?
Você escolhe, cria e está pronto. Eu fiz isso, coloquei para ser arquivo C, então já fica tudo no ponto C. E eu colei uma biblioteca, um código pronto já, né? Que aqui no caso é uma calculadora automática. Vamos ver aqui, eu dou run e inicia aqui, ó. Tá rodando, calculadora 1.0, entre dois números a serem processados. Vou colocar 10, 20 e o outro eu vou colocar 5, tá certo? Eu dou enter e já vai dar aqui a soma dos dois, a subtração dos dois, o produto dos dois e a divisão dos dois. Né? A soma é 25, a subtração é 15, o produto, né, a multiplicação é 100 e a divisão é 4. Estamos aí com um programa que eu escrevi, né, que foi escrito em C, e aqui do lado está rodando esse programa, né, mostrando que funciona. E é tudo através da tecla Home. Muito fácil, eu vou estar utilizando esse por enquanto. É o que eu achei mais fácil, mais intuitivo, demonstra aqui, né, visivelmente como é que funciona. E depois você pode testar em outros IDs, né, por exemplo, mais que já sejam baixados e tudo mais. Qual que pode ser um desses IDs? Nós temos aqui, então, o deve ser nesse site aqui, que eu vou deixar no link na descrição. Né, nós podemos fazer o download do deve ser né? Clicando em download, né, a gente clica em download e já vai ser orientado aqui para a gente baixar. A gente quer aparecer as linguagens que tem, né, e tudo mais. E tá baixando aqui, deixa eu exibir e cancelar, porque eu não quero, que eu já tenho. Né, o deve ser E nós temos também o Code Block. O Code Block também é voltado aí, que nem diz aqui, um C e Fortran IDE. Ou seja, a gente já tem essas três linguagens que a gente pode estar editando e usando no Code Blocks. Eu tenho esse também baixado, mas ainda não utilizei, mas já sei que funciona porque eu testei o da calculadora e depois fechei. Não fiquei usando nem nada para testar. Muito bom também. Particularmente desses dois, eu tenho os dois baixados para qualquer situação, né? Mas vou estar utilizando principalmente o Replit Online. E por fim nós temos o ZID da Microsoft, né? Mais conhecido como Visual Studio. Nós temos aqui, primeiramente no site, mostra aqui qual que é o ideal, né? Porque nós temos três opções aqui, daqui a pouco você vai ver. Eu quero fazer nuvem, desktop, jogos, VR, machine learning, dispositivo móvel. Então eu seleciono aqui, seleciono qual linguagem vamos estar usando e qual sistema operacional, já aparece aqui qual que é o ideal para você baixar. Mas nós temos dois, ó, nós temos três, nós temos Visual Studio Code, Visual Studio para Mac. Esse Visual Studio é um IDE completo. Primeiro ponto, esse daqui, completo. Você clica aqui, baixar o Visual Studio Community 2019, que é o nosso de graça para a comunidade, para estudantes, para professores. Nós baixamos esse Visual Studio e aqui a gente faz de tudo que a gente quiser. Tudo aquilo que era separado, tinha que adicionar gets e coisa tudo mais para funcionar, extensões. Né? E diferente do Replit, que não funciona tão bem, porque além de ser online, né, ficar preso na internet, também tem a questão de que daqui a pouco você não vai conseguir acessar, você quer fazer no seu computador, né? Nós temos aí o IDE, né, do Visual Studio. Nós também temos o Visual Studio Code, que é um editor de programa, de linguagem de programação, tá certo? Ele não é um compilador completão e tudo mais, não. Ele vai ser bem reduzido com as suas possibilidades, vai ter necessidade de muitas extensões, mas ele tem uma vantagem que é poder ser usado no sistema Linux, né? Diferente do Visual Studio aqui, que só tem para Windows, e do outro Visual Studio para Mac, que é só para Mac, né? Então tem essa vantagem, que é, por sinal, uma bela de uma vantagem, né? E aqui nós temos mais alguns detalhes de como fazer, como proceder, né? Quando for o editor de texto, nada a ver com IDE, tá? Quando a gente for simplesmente abrir um arquivo de texto e querer fazer a sua programação, então nós vamos precisar ter um compilador. Eu vou mostrar tanto no Windows quanto também no sistema Linux como fazer, tá certo? Agora eu vou parar de gravar nesse momento, para vocês não vão ver a diferença, mas daí no caso eu vou voltar a gravar mostrando como fazer esses programas online, como fazer no Windows e como fazer no Linux, tá certo? Usando o IDE e também usando o editor de textos.